Boa noite, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que, embora as circunstâncias não sejam as melhores, mas continuamos alegres em poder transmitir a palavra do Senhor. E é ela que nos dá conforto e é ela que nos dá a certeza de dias melhores com o Senhor. Peço que nessa noite você possa abrir a sua Bíblia no texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 10 até o versículo 15, é o que nós estaremos meditando nesta noite. Atos 17, do 10 até o 15. Diz o texto da palavra de Deus: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E a minha oração nessa noite é que nós possamos, a partir desta porção, destes 6 versículos, aprender um pouco com os irmãos lá de Bereia e com essa situação toda em que Paulo e Silas e também Timóteo estavam inseridos. Que lições preciosas possam ser tiradas por nós nessa meditação. Peço que você não feche sua Bíblia e que esteja bastante atento a tudo aquilo que vai ser trabalhado nos próximos minutos. Inicialmente, para que a gente possa se situar nessa passagem, já que eu estou lendo uma parte intermediária do capítulo 17, vamos ao contexto imediatamente anterior aos versículos que nós lemos. Ou seja, a parte em que Paulo e Silas estão em Tessalônica, capítulo 17, versículos 1 a 9. Paulo e Silas haviam passado por Anfípolis e por Apolônia e chegaram a Tessalônica. E lá em Tessalônica, eles pararam onde havia uma sinagoga de judeus. E como costumeiramente fazia, Paulo foi ter com eles. E ele fez isso por 3 sábados. Falou sobre as Escrituras, principalmente a necessidade que havia de Cristo ter morrido e sobre a sua ressurreição de entre os mortos. Alguns ali entenderam a mensagem e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos piedosos e algumas distintas mulheres. Mas aquele trabalho evangelístico de 3 semanas gerou inveja dos judeus. E você pode ir acompanhando, isso está no versículo de número 5. Os judeus, porém, movidos de inveja. O que eles fizeram com essa inveja no coração deles? Eles trouxeram homens maus que alvoroçaram a cidade e, não somente isso, assaltaram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas. Então começaram uma perturbação naquela cidade de Tessalônica e começaram a procurar Paulo e Silas. E sabiam eles que Paulo e Silas estavam hospedados na casa de Jasão. Então, nada mais natural que eles fossem até lá para buscar os dois. Mas chegando lá, eles não encontraram. Mas arrastaram Jasão e outros irmãos com eles.
E qual era a acusação desses homens maus? E qual era a acusação dos judeus que estavam cheios de inveja no coração contra Paulo e Silas? Que os dois estavam transtornando o mundo e que eles estavam sendo auxiliados por Jason durante esse período em que estavam transtornando o mundo. Aqui um pequeno parênteses, parafraseando nosso pastor Rony, que sempre nas suas exposições também tem seus parênteses. Nós gostaríamos muito que hoje, no momento em que vivemos, isso independente da pandemia, mas no momento do evangelicalismo que vivemos, no momento da cristandade que nós estamos inseridos, nós bem que gostaríamos que muitas pessoas com a palavra de Deus transtornassem o mundo desse jeito, como Paulo e Silas estavam fazendo. Era muito mais proveitoso que estivéssemos sendo perseguidos por conta daquilo que pregamos, do que por conta daquilo que nós estamos postando nas redes sociais. Por conta do nosso comportamento quanto a determinadas postagens de pessoas que não concordam com a nossa visão. Mas isso já fica para outro momento. O que acontece é que não só era a questão de transtornar o mundo que aqueles judeus estavam colocando na conta de Paulo e Silas. Também era uma das acusações que eles quebravam todos os decretos de César. Porque eles afirmavam que Jesus era outro rei. Então isso trazia muito transtorno de fato. Aqueles que acreditavam que precisavam ser muito mais obedientes a César do que alguém chamado Jesus, a quem Paulo e Silas diziam ser outro rei. O fato é que Jason é preso e outros também. Mas após pagamento de fiança, Jason e os demais são soltos. Só que o clima de insegurança já havia sido instalado naquele momento, naquela localidade. Sendo assim, o mais prudente, naquela hora, era que eles fossem embora. E no versículo 10 nós percebemos que durante a noite, logo durante a noite, você pode se perguntar por que essa observação logo no versículo 10 e logo durante a noite. Geralmente, quando nós estamos à luz do dia, não somente coisas boas, mas também coisas más são vistas pelos nossos olhos. À luz do dia, se eles se movimentassem pela cidade, já tendo sido procurados na casa de Jason, provavelmente aqueles homens maus, levados pelos judeus, que não creram na palavra de Deus, iriam arrastá-los. E iriam fazer as acusações que já haviam feito antes. E assim sendo, Paulo e Silas certamente estariam presos numa questão de horas. Mas à noite, quando nem tudo é visto, e quando é mais seguro se deslocar de um local para o outro, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Não pense que era uma viagem curta. Não pense que rapidamente eles chegaram na outra cidade. Mas era necessário. Então assim eles enviaram e era uma viagem de simplesmente 80 quilômetros. Beré é uma cidade aos pés do Monte Olímpio, distante cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Tessalônica, onde Paulo e Silas estavam anteriormente. Vejam, meus irmãos, que foi necessário, naquele momento, não por covardia, não simplesmente por medo, mas para que a palavra de Deus pudesse continuar a ser pregada, que eles mudassem de localidade. Mas a gente vai perceber que esses homens não temiam nada além do pecado. Eles não tinham outro medo nas suas vidas, a não ser desobedecer a Deus. A motivação do coração deles era fazer tudo aquilo que o Senhor havia os chamado a fazer. Por isso eles vão para Bereia. E Bereia ficava no caminho entre Tessalônica e Atenas. E Paulo, posteriormente, no versículo 16 até
o versículo 31, faz ali o seu discurso no Areópago. Timóteo, que havia ficado em Filipos, volta a se encontrar com Paulo e Silas nessa cidade. E mais uma vez, chegando a Bereia, o que eles fazem? Diz o versículo número 10. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Nós vimos no comecinho da nossa meditação que na parte inicial do capítulo 17, Paulo e Silas vão até a sinagoga por 3 sábados, durante 3 semanas, em Tessalônica. Isso despertou a fé de alguns, mas também despertou a inveja de outros. Qual seria, então, o pensamento daquele mais atemorizado pela situação que foi vivenciada em Tessalônica? Paulo, não vá mais à sinagoga. Procure outro meio de evangelizar. Esse método não está dando certo. Mas ele continua da mesma forma. Chegando a Bereia, ele vai para a sinagoga dos judeus. Esse fato me mostra algo que nós podemos tirar como uma primeira lição nessa noite, para nós. A obra de Deus não é fácil de ser cumprida. Em momento algum, eu entendo que nós podemos subir a um púlpito e dizer assim: meus irmãos, como é simples fazer a obra de Deus. Não, estaríamos mentindo. A obra de Deus não é fácil de ser cumprida, mas é necessário que a gente continue a trabalhar. Sempre na dependência de Deus. Se essa obra não for feita na dependência de Deus, ela não se realiza. Principalmente porque a gente projeta muitas e muitas coisas, mas tudo só acontece debaixo da vontade de Deus. Imagine as coisas que você projetou para 2020. Eu acredito que 90% delas foram por água abaixo. Mas aquilo que você projetou na dependência de Deus continua acontecendo. E de uma forma ou de outra você continua sendo alimentado por essa palavra. A gente sente, principalmente quem está exatamente no local onde eu estou aqui, terças e domingos, e olha para a igreja e vê um bocado de cadeiras brancas aqui vazias, a gente, óbvio, sente a falta de que tudo volta à normalidade. Mas a gente ainda tem essa oportunidade de vir até aqui para poder pregar a palavra para você que está aí do outro lado. E essa palavra tem chegado a muitos corações. E a gente é muito feliz por isso. Mas imagine que outras questões que a gente tinha projetado, que a gente gostaria que estivesse acontecendo, não estão. Tudo o que vamos fazer na nossa vida deve ser na dependência de Deus. Sua obra não é diferente. É necessário que, mesmo difícil, mesmo muitas vezes espinhosa, a obra de Deus precisa ser cumprida, precisa ser continuada na dependência dele, não importando circunstâncias e perigos que isso vai implicar. Mesmo tendo saído rapidamente após uma altercação causada na casa de Jason, em Tessalônica, Paulo e Silas tinham em mente o chamado que foi feito a eles: pregar a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar. Então não dá em Tessalônica agora, não tem nada. Vamos 80 quilômetros para Bereia e lá vamos pregar novamente. Mas Jason foi preso e foi solto após fiança, e outros juntamente com ele. Paulo, Silas, vocês não se atemorizam com isso? Eu tenho medo do que vai acontecer se eu parar de pregar a palavra de Deus. Se eu parar de meditar nessa palavra, e se eu parar de ter confiança de que Deus me guardará, inclusive dentro de uma prisão. Certamente era isso que encheu o coração daqueles homens, e certamente foi isso que impulsionou-os a fazer toda aquela caminhada de 80 quilômetros, para que eles pudessem voltar a pregar a palavra de Deus com mais segurança. Mas diz a palavra nos versículos 11 e 12, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Lembre-se que lá em Tessalônica alguns judeus creram. Alguns, o versículo diz, versículo 4. Alguns creram, mas o maior número era de gregos piedosos e de mulheres distintas. Aqui nós vamos ver que receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver
se de fato as coisas eram assim. E com isso, muitos deles creram. Não somente alguns, mas muitos daqueles judeus que estavam na sinagoga creram na palavra que eles pregaram. Mulheres gregas de alta posição. E não poucos homens. Esse foi o resultado daquela pregação. Então, aqui nós vemos que os que ouviam recebiam a mensagem com todo o entusiasmo. E quando a gente olha a palavra avidez, não somente o entusiasmo, mas também como quem tem fome por aquela palavra. Ou seja, eles foram justamente para o lugar que Deus mostrara a eles, que era onde existia a maior fome por essa palavra, maior necessidade por essa palavra. É tanto que quando chegaram lá, as pessoas receberam de pronto. Foram muito mais receptivos em acolher a palavra de Deus do que os de Tessalônica. Mas não somente eles foram mais receptivos em acolher a palavra de Deus, mas eles foram também mais prudentes na observação e na meditação dessa palavra. A fé, nós sabemos, através do texto de Romanos 10:17, que ela vem pela pregação, pelo ouvir. E a pregação pela palavra de Cristo. Então foi justamente a atitude de Paulo de levar adiante a obra missionária, mesmo após perigos, combinada com a atitude de observação da palavra pelos irmãos de Bereia, que Deus usou para o convencimento de muitos naquela cidade. Agora, muitos judeus creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Uma segunda questão eu trago como lição para nós, é que a observação abundante e constante da palavra de Deus não só nos dará condições de avaliar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Não só nos dará condição de avaliar o que é bíblico e o que não é bíblico. Não só nos dará condições de avaliar o que é correto e o que não é correto, mas também vai nos servir de alimento para a fé que foi implantada nos nossos corações. Ou seja, observar a palavra de Deus não simplesmente para aqueles que creram quando Paulo e Silas estavam pregando em Bereia, não serviu simplesmente para que eles soubessem se eles estavam corretos ou não, se eles estavam pregando as Escrituras ou não, mas também serviu para que aquilo que foi pregado fosse mais uma vez confirmado pela meditação e realmente repousasse no coração deles. Daí a importância, meus irmãos, de que essa palavra habite ricamente em nós, porque com ela haverá instrução e aconselhamento mútuo, bem como do nosso coração vai brotar salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a importância de termos a palavra de Deus. E os irmãos de Bereia nos mostram isso claramente nos versículos 11 e 12. Mas chegamos ao versículo 13 e o que é que temos? Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá excitar e perturbar o povo. Veja, 80 quilômetros de distância. Nessa época aqui, ninguém ficou sabendo pela internet. Não foi divulgado pela televisão. Os jornais não noticiaram que Paulo e Silas estavam em Bereia. Mas a notícia correu. E é fato que nessa distância geográfica, a distância era apenas medida em quilômetros em relação a eles, mas a proximidade da inveja, a proximidade do rancor e do ódio nutrido por alguns judeus de Tessalônica contra Paulo e Silas continuava muito perto. E o temor começou a se aproximar. É tanto que eles foram lá. Veja que eles não tiveram qualquer pudor em relação ao que eles sentiam de ruim em relação aos missionários. Eles não se preocupavam com as consequências das suas atitudes, eles simplesmente queriam acabar com a atividade que aqueles homens estavam realizando em outra cidade, já tinham saído de Tessalônica. Qual a necessidade de ir atrás deles? Nenhuma. Mas não somente foram atrás deles. O intuito não era simplesmente prender Paulo e Silas, ou fazer com que eles deixassem de pregar.
Era colocar em descrédito a palavra que eles pregavam. É por isso que logo que chegam em Bereia, aqueles homens de Tessalônica vão excitar e perturbar o povo. Muito mais fácil do que calar a boca de um ou de dois. Até porque existiam vários outros. É você colocar em descrédito a palavra pregada por vários. Paulo e Silas poderiam não mais pregar, mas tantos outros tinham sido preparados por eles para continuar o trabalho evangelístico. Qual o grande problema é quando a palavra que eles carregam é colocada em descrédito. E pessoas começam a acreditar nessa falácia dos de Tessalônica. Isso sim seria muito prejudicial. Então, os judeus tessalonicenses fizeram questão de ir lá, instigar o povo de lá contra os missionários. No dia a dia, nós ouvimos muito que o diabo não está satisfeito com relação às nossas boas obras em nome de Deus. Mas o que é que você me diria se percebesse que a ação maligna se aproveita da fraqueza de caráter e maldade do coração daqueles a quem você evangelizou e instruiu na palavra de Deus? O que você me diria? Os que foram atrás de Paulo e Silas certamente ouviram. Eles passaram 3 semanas pregando. Boa parte de Tessalônica ouviu falar deles e ouviu falar daquilo que eles pregavam. Mas aqueles que foram contra eles ouviram, mas não creram. Eles inflamaram outros que não ouviram, mas acreditaram nas acusações. Quem ouviu e não creu foi contra. Quem não ouviu se tornou contra por conta dessa instigação de determinados judeus invejosos, segundo a própria palavra. Qual seria o sentimento então de Paulo e Silas ao saber da investida de pessoas de Tessalônica contra eles? Provavelmente dos mais desanimadores e frustrantes. Mas em primeiro lugar, com prioridade nas suas vidas e na vida daquele que prega a palavra de Deus, nós pregamos visando a glória de Deus, não a receptividade das pessoas. A receptividade das pessoas vai ser uma consequência do agir de Deus mediante a pregação fiel das Escrituras. Muitos vão se chegar a Deus através disso e, consequentemente, vão se chegar àqueles que estão abastecendo-os com esta pregação. A preocupação primária de Paulo era continuar pregando e sendo um testemunho vivo do poder de Deus para, de alguma forma, alcançar muitos. Essa era a grande motivação do apóstolo Paulo. Mesmo com o sentimento de ter pregado para muitos em Tessalônica e saber que alguns se voltaram contra ele e ainda levaram homens maus para buscá-lo juntamente com Silas e depois de ir até a Bereia, falar mal deles, falar mal da palavra de Deus, instigar o povo contra eles, mesmo assim o seu coração só tinha espaço para continuar fazendo o que Deus ordenara a eles. E o versículo 14 diz: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Diante disso, diante daquela situação, percebendo que o levante dos tessalonicenses era muito grande contra Paulo e Silas, mas principalmente contra Paulo, que era aquele que ia às sinagogas pregar, ensinar, arrazoar com aqueles irmãos, eles providenciam a partida de Paulo para o litoral, acompanhado de uma escolta de discípulos. Eu acho muito interessante a expressão discípulos, que é usada em algumas traduções. Aqui na nossa revista atualizada ele utiliza irmãos. Mas é provável que ele tenha chegado primeiramente a Dion e de lá ele tenha navegado até Pireu, a cidade portuária de Atenas. Silas e Timóteo vão permanecer em Bereia. Ele já tinha transitado por 80 quilômetros até chegar a Bereia e agora ele tem que se deslocar até o litoral, parte a pé,
parte de navio. Ele está na terceira localidade em pouco tempo. Talvez, se ele não tivesse os olhos postos nas promessas de Deus para ele, para o ministério que Deus o concedeu, ele dissesse, não dá mais. Não tem condição, onde eu chego eu tenho resistência. Onde eu chego as coisas não estão dando certo. Onde eu chego eu tenho que sair corrido, porque as pessoas começam a me perseguir. Onde eu chego a palavra parece que não está fazendo efeito, mas ela está. Em Tessalônica alguns creram. Em Tessalônica mulheres de alta posição creram. Gregos piedosos creram. Em Bereia muitos creram. Não poucos homens e mulheres gregas. Então, a palavra continua fazendo o seu efeito. De fato, ela produz aquilo para o que ela foi designada. E nós, como instrumentos que levamos essa palavra, certamente teremos as consequências dessa atividade. Sejam elas perseguições, seja dias em que nós achamos que não fizemos exatamente aquilo que deveríamos, o sentimento de incapacidade, de insuficiência diante da grandiosidade da missão que nos é dada. Mas precisamos continuar. Não interessa o que vai acontecer para frente, contanto que a palavra seja pregada e muitos sejam salvos. E muitos sejam retirados do império das trevas. E aqui eu gostaria de trazer uma terceira lição, colocando principalmente ênfase nessa parte do texto que diz que ele foi acompanhado até o litoral por uma escolta de irmãos ou de discípulos. E aqui eu não vou falar simplesmente para quem é líder, para quem é pastor, para quem é ministro do Evangelho, mas eu falo para você que é filho de Deus, você que é discípulo de Cristo. Prepare discípulos, não seus, de Deus. Quando chegar o momento de você sair de um lugar para o outro, como é o caso dele aqui, ou quando chegar o momento da sua partida final, não vai haver falta de palavra para aquele povo que você alimentou durante o tempo em que esteve com eles. Veja que Paulo precisou se ausentar, mas ele deixou Silas e Timóteo. É bem verdade que o próprio versículo, o 15, vai falar a respeito de uma chamada para que eles estejam com Paulo o mais rápido possível. Mas entre uma viagem e outra, entre a partida de Paulo e a partida dos dois, a palavra continua sendo pregada, porque existem duas pessoas que ali estavam preparadas para fazer. O que Paulo não podia fazer, Silas podia fazer. O que Silas talvez não tivesse a capacidade de fazer, Timóteo estava ali para complementar. O fato é, a obra não para. Se eu não posso fazer, outro vem em meu lugar. Se chega o dia da minha partida, aqueles que eu preparei para não serem meus discípulos, meus imitadores, mas de Cristo, continuarão com a mesma motivação. Em outras cidades, Paulo tinha, por exemplo, Tito, em Creta, Filipe em Samaria e assim por diante. Formemos pessoas para serem fiéis a Deus e a sua palavra. E a obra sempre vai ter prosseguimento para a glória do Deus que nos comissionou e nos sustenta. E no versículo 15, nós vemos os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Aqueles irmãos não soltaram a mão de Paulo até chegar no destino final. E diz, e regressaram trazendo a Silas e Timóteo a ordem para que o mais depressa possível fossem ter com ele. A viagem de Bereia a Atenas era longa. Isso dá para saber. Se você depois tiver a oportunidade e a curiosidade, e na sua Bíblia tiver os mapas no finalzinho para auxílio, você pode traçar uma linha entre Tessalônica e Bereia, depois de Bereia para Atenas. E você vai ver o quanto o apóstolo fez de trajeto para que finalmente ele tivesse a oportunidade de discursar para os atenienses.
Não porque fosse a sua parada primeira, mas porque era o local que ele precisava estar naquele momento. Uma coisa que esse texto me faz lembrar, que nesse momento eu quero dizer a você, não importam as circunstâncias que vão ser apresentadas, você chegará até o local que Deus realmente destinou para que você chegasse. O que eu estou dizendo aqui é uma paráfrase daquilo que o pastor James falou domingo, daquilo que nós aprendemos e convivemos com essa certeza. Não importa por quais caminhos eu seja levado a trilhar, mas eu conheço bem o meu guia. Eu sei que ele vai me levar até o destino que ele preparou para a minha vida. E eu sei que esse destino vai fazer com que eu cumpra aquilo que é determinado por ele, como missão para mim e como necessário para o convencimento de muitos. No caso aqui, como falamos, de uma obra missionária. Então, ao regressarem a Bereia, aqueles irmãos levam uma mensagem de Paulo a Silas e Timóteo, pedindo que o mais depressa fossem ter com ele em Atenas. Veja, aqueles irmãos demonstraram uma verdadeira devoção cristã, na disposição de acompanhar o apóstolo o caminho todo para Atenas e depois voltar o caminho todo para Bereia, para que Silas e Timóteo recebessem aquela ordem e, preparados como estavam para continuar a pregação em Bereia, agora pudessem se voltar para Atenas. Porque o que é que Paulo enfrentaria ali? Será que Atenas seria muito tranquilo de enfrentar, já que Tessalônica havia sido complicado e Bereia também, muito por conta dos tessalonicenses? 5 séculos antes de Paulo, Atenas experimentara o apogeu da glória nas artes, na filosofia, na literatura. Ou seja, se falamos em um povo que experimentou o apogeu, o ápice da glória nas artes, na filosofia e na literatura, é um povo extremamente culto. Isso Paulo enfrentaria ali em Atenas. No decurso dos anos, eles vinham mantendo a reputação no campo da filosofia e ainda tinha uma universidade de destaque nos dias de Paulo. Então, Paulo não estava indo falar a pessoas incautas, a pessoas incultas. Ele não estava indo falar a pessoas que não tinham a menor instrução, inclusive nas Escrituras. Certamente aqueles que tanto versavam na filosofia conheciam algumas passagens bíblicas. Certamente eles, na sua literatura, também trabalharam com alguns textos literários bíblicos. As artes não somente focavam nos seus deuses e semideuses, mas também poderiam focar em outros assuntos. Toda aquela diversidade de conhecimentos os fazia se sentir superiores a qualquer pessoa que viesse de fora para trazer alguma coisa de diferente. Paulo enfrentaria tudo isso. Um povo idólatra, um povo cético a respeito de muita coisa relacionada à fé e difícil de lidar quanto à evangelização. Certamente você já teve a oportunidade de falar para alguém na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, alguém que se diz até ateu por convicção intelectual. Quantos de nós já não tivemos a oportunidade de falar com alguém que se apresenta dessa maneira? E o que é que eles dizem a nós? Você fala é muito bonito, você fala é muito bom, o pano de fundo da sua explanação pode até ser realmente verídico, mas não é isso que preenche o meu coração. Não é isso que eu acredito. Isso para mim é uma fábula. Eu sou mais racional. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que de fato eu não acredito em algo mais racional do que a nossa fé. Porque nós conseguimos compreender por que nós cremos em Deus. Sabe por que nós cremos em Deus? Sabe por que nós não erigimos um altar a um Deus desconhecido? Sabe por que a gente não continua acreditando que Jesus ainda vai vir, que o Messias ainda vai vir, que a gente ainda está perdido no mundo? Porque Deus enviou o seu Filho, o único, para que todo aquele que nele crê, e nós cremos,
tem a vida eterna, não pereça. Por isso nós cremos. Cremos porque Ele enviou o Filho para se sacrificar por nós. Nós cremos porque experimentamos a Sua presença e o Seu agir todos os dias da nossa vida. Independente das circunstâncias estarem favoráveis ou desfavoráveis, nós entendemos que Deus continua reinando nesse mundo e que a Sua mão saradora e protetora continua repousando sobre as nossas cabeças. E que se não fosse a presença de Deus, tudo estaria sim, de fato, um caos. Eu me recuso a acreditar que o inimigo invisível que estamos enfrentando, cuja letalidade chega a 6 a 10%, possa ser mais poderoso do que aquele que não somente desenhou, mas projetou e executou a criação de todo esse universo. E que sustenta com a sua destra fiel. Eu espero não passar por nada disso. Eu espero que você também não passe. Mas aqueles que estão passando por essa enfermidade dolorosa, um dos sintomas é perder a capacidade de respirar normalmente. Ter falta de ar, dificuldade de puxar o ar. Agora imagine que você não tivesse Deus na sua vida e não tivesse a certeza de que aquele que criou esse universo colocou esse ar para que nós respirássemos. Era bem pior. A gente tem a certeza que tudo que está disposto nesse universo foi colocado para que a nossa vida fosse possível. E a nossa vida continuará sendo possível enquanto Deus nós tivermos. E como temos sempre, porque Ele é eterno, nossa vida sempre será possível. Veja, é difícil você falar para um povo que não crê nas mesmas coisas que nós cremos. É difícil você até tenta convencer as pessoas, mas a gente não consegue convencer ninguém. É fato que a gente não consegue lidar com a rejeição de muitos quanto àquilo que mantém a nossa estrutura de pé. Nós não seríamos absolutamente nada se não fosse a certeza de que temos um Deus que cuida de nós. Mas muitos não pensam assim. E Paulo iria enfrentar muitos que não pensam assim. Então, a ajuda seria muito bem-vinda de Silas e Timóteo. Por isso, aqueles irmãos que foram de Bereia a Atenas trazem de volta a ordem. Silas e Timóteo, preparem as malas. Vão até Atenas. Paulo chama vocês. Mesmo que fosse difícil passar por Atenas fazendo a obra missionária, temos a certeza que Paulo teria primeiramente a capacitação vinda de Deus. Em segundo lugar, ele teria o preparo de anos no campo missionário. Não era um iniciante, era um homem experimentado. E a sabedoria adquirida lidando com povos diversos o faria se sair bem também frente aos atenienses. E em terceiro lugar, o auxílio de valorosos companheiros de missão e de vida. Porque esses homens não simplesmente se dedicaram a viajar com Paulo para pregar a palavra, mas eles estavam junto com Paulo também na vida. Nas dificuldades que foram enfrentadas, esses homens estavam junto com ele. Estavam ali para levantar os seus braços, para também o impulsionar para voos mais altos. Dizendo, Paulo, continua porque Deus é conosco. Paulo, continua porque a missão é essa mesmo. Paulo, continua, não retrocede, nós fomos chamados para isso. Ele compartilhara com esses homens bons e maus momentos na seara do Senhor e como é bom termos essas pessoas. Uma última lição nessa noite, já caminhando para a nossa conclusão. Estejamos preparados espiritualmente para as batalhas que nós vamos travar ao longo da vida. Leitura da palavra e oração vão te ajudar muito nisso. Estejamos preparados teologicamente para trabalhar em missões desse mundo. No mundo, cada dia mais nós encontramos pessoas, cada dia menos nós encontramos pessoas sem instrução ou sem convicções a respeito de religião e fé. E como cada dia menos a gente encontra esse tipo de pessoa que não pensa sobre a fé, que não tem convicções sobre a fé ou que não tem instrução de absolutamente nada,
Chegar para alguém com a conversa de que não vai pregar religião para ela, isso não vai resolver. Não vai. É perigoso que nós tenhamos uma religiosidade vã, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Então você precisa ser claro e enfático. A sua religião é o cristianismo. Sem meias palavras. Sem querer colocar panos quentes numa situação para não causar problemas, para não ser desconfortável. Não chegue para ninguém dizendo assim, olha, eu não vou pregar religião para você, eu vou pregar Jesus. Sim, mas espera aí. A nossa religião é o cristianismo. O livro autoritativo dessa religião chama-se Bíblia Sagrada. A figura central dessa religião é Jesus Cristo, que gloriosa e poderosamente executou o plano de salvação dos eleitos nesse mundo. Você tem todo um contexto para falar sobre a sua religião? Sim. Essa religião não é vã. A salvação vem pela fé em Cristo, no sacrifício dele, e fora dele não há salvação. Tem dúvida disso? Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não dá para se esconder numa capa politicamente correta, ou então dizer, não sou crente, não sou evangélico, e se esconder num cristão como se isso fosse uma denominação genérica. Não diga, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou de Cristo, eu prego a Cristo, e fora dele não há salvação. Podem ser os tessalonicenses que vão te perseguir e vão querer te colocar na cadeia. Podem ser os bereanos que vão crer mais, que vão ser mais receptivos. Podem ser os atenienses que vão até lhe assustar primeiramente com a cultura que eles têm. Mas nada é mais convincente do que esta palavra sendo pregada e o Espírito Santo agindo nos corações. Tenha essa certeza e continue pregando a palavra com fidelidade. Estejamos unidos àqueles que têm a mesma motivação que nós. Nós precisamos de ajuda nesse entrave que não é contra carne ou contra sangue, mas é contra principados e potestades que se levantam contra aqueles que dedicam a sua vida à obra de Deus, ao louvor da glória de Deus, a anunciar as novas do Evangelho, sendo agente de transformação desse mundo caído por meio da palavra de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos do preparo na palavra de Deus e muita coisa boa que hoje, graças a Ele, nós temos. E precisamos de pessoas que sejam também colaboradores, companheiros de luta, companheiros de batalha. Pessoas que têm a mesma motivação que nós. Pessoas que não temem qualquer coisa nesse mundo, a não ser o pecado. Pessoas que sabem que, independente das circunstâncias, nós devemos adorar o Senhor, glorificar a Ele com todo o nosso ser e cumprir a sua vontade. Que Deus nos ajude e que nos abençoe.